Como vem acontecendo ao longo desses dias, nós estamos acolhendo trechos que mostram a presença de São Paulo no início do seu apostolado. E São Paulo é definitivamente uma figura inspiradora para nós que somos cristãos católicos. Aliás, aqui é um cuidado que a gente precisa ter. Nós recordamos a memória dos nossos santos, dos personagens bíblicos, dos profetas, dos juízes, e às vezes temos este exemplo como algo frio, distante, de alguém que há muito tempo atrás fez alguma coisa que está revelado na Sagrada Escritura. E o nosso diálogo com a palavra precisa de ser um diálogo eficaz. Então, ouvindo o que São Paulo fez, a sua coragem, o seu testemunho, o seu profetismo, a sua presença missionária, isso precisa de nos inspirar. Precisamos de entender São Paulo através das suas mensagens, através daquilo que ele nos traz em suas cartas e epístolas, mas também pela sua vida e pela sua condição de grande missionário e apóstolo dos gentios. E hoje a primeira leitura nos apresenta mais uma cena importantíssima de São Paulo, que, atento à missão que Deus havia entregue a ele, qual que era a grande missão de São Paulo? Levar a palavra e a presença de Jesus Cristo, não somente para os judeus, como muitos apóstolos da época queriam, mas levar as verdades de Jesus a todos os povos, todas as comunidades, inclusive aos pagãos, inclusive aqueles que tinham outra compreensão religiosa, outra estrutura de fé. E hoje nós temos este episódio, São Paulo com coragem e consciente da força daquilo e daquele que ele anunciava, Jesus Cristo, tem a coragem de ir a Atenas e anunciar aos gregos, aquela comunidade, as verdades de Jesus. Isso não era uma missão simples, não era uma missão fácil. Nós estamos falando da grande Atenas, dos filósofos, do panteão grego, dos muitos deuses que eram cultuados naquela época. Jesus e a proposta que ele tinha do reino, da verdade, do caminho, era algo muito distante da cultura e da vida religiosa dos atenienses. Mas Paulo não deixou-se intimidar pela falta de coragem e, diante dos atenienses, apresentou com muita robustez, e o Espírito vive em seu coração, as verdades de Jesus. O texto nos apresenta que Paulo não foi bem acolhido, muito pelo contrário. No momento em que ele apresenta aquilo que é o principal da nossa fé, o que é o principal da nossa fé? A ressurreição. Justamente no ponto, quando Paulo fala sobre o crucificado, que ressuscitou dos mortos e que garantiu a nós a vida plena por este gesto de amor, ele foi caçoado pelos atenienses, ridicularizado. Pouquíssimas pessoas ficaram ao seu redor para escutar aquilo que ele tinha para falar. Desta cena bíblica, nós temos duas questões. A primeira, como nos falta a coragem de Paulo? Nós que somos homens e mulheres de comunidade, geralmente eu preciso de muito pouco para dar as costas para a igreja, para a minha pastoral, para o meu movimento. Esse entusiasmo de Paulo de superar o não, a falta de compreensão, a limitação dos que ouviam, precisa também de nos inspirar. Então eu quero ser discípulo missionário, desde que todos me ouçam. Eu quero ser um cristão católico fiel, desde que o padre seja perfeito. Eu aceito coordenar uma pastoral, desde que eu não tenha nenhuma dificuldade ao longo do caminho. Tenha santa paciência, porque isso nem bíblico é. É ao contrário. O caminho de Jesus, ele é cheio de dificuldades, porque existem aqueles que não querem ouvi-lo, não querem segui-lo, não querem vivê-lo.
Então esse apostolado, esse discipulado suave, sem dificuldades, que não lida com as misérias humanas de forma misericordiosa, não tem nada a ver com a Sagrada Escritura. Não é o ensinamento que Paulo nos traz, que os santos nos apresentam, que os profetas testemunham. Então acolher a liturgia de hoje, ainda nesse espírito pascal, e entendendo que o Espírito está por vir, o Espírito Santo que nos anima, precisa de nos ajudar a fazer uma autocrítica sobre a nossa condição como membros de uma comunidade batizados. Eu sou pau para toda obra? Eu estou presente mesmo nos momentos de crise? Ou eu sou aquele que migro junto com o padre? Ou eu sou aquele que fujo no primeiro problema? Porque quem saiu da igreja, da comunidade, por causa de um problema, nunca entrou nela por causa de Jesus. Quem saiu da comunidade porque o padre foi transferido, quem saiu da comunidade porque tem fofoca, quem saiu da comunidade porque percebeu as fragilidades humanas, nunca entrou na igreja por Jesus. Porque quem entra por Jesus permanece, entende que ser cristão é passar pela cruz, e entende que a cruz é fundamental para alcançarmos a luz da ressurreição e do ressuscitado. Esse é o primeiro desdobramento que o texto da primeira leitura nos traz. Vamos ao segundo desdobramento. Por que será? Será que é só por teimosia que Paulo persistiu? Será que é só por teimosia, por ter um gênio forte, que Paulo quis anunciar mesmo em lugares de difícil acesso ao coração das pessoas? É claro que não. Paulo entendeu o que o Evangelho de hoje nos traz. A mensagem do Evangelho, Jesus continua apresentando-nos o Espírito Santo Paráclito, e hoje nos dá mais um elemento da ação desse Espírito. No Evangelho de ontem falávamos que o Espírito Santo nos dá o discernimento. O texto de hoje nos fala que o Espírito Santo traz consigo a verdade. Paulo entendeu no seu coração que Jesus não era uma possibilidade, que Jesus não era mais um líder messiânico dentre tantos, que Jesus não era mais uma proposta, que Jesus era a verdade, e verdade não tem múltiplas escolhas. Verdade, ela não é eleita por maioria de votos. A verdade, ela é um dom dado e sentido por aqueles que estão abertos a ela. E aqui está o grande mérito de Paulo. Ele foi falar que Jesus é a verdade no grande centro da filosofia. E a filosofia é tão necessária, ela é tão importante, mas a filosofia busca a verdade por meio da investigação racional, necessário. Nosso mundo precisa cada vez mais de filosofia. Só que nós que somos cristãos católicos, nós olhamos para a investigação da razão como necessária e importante, mas nós cremos num outro elemento que é próprio de quem tem fé. Nós cremos que a verdade nos é dada por amor. O amor de Deus por nós é tão grande que Ele se apresenta em Jesus Cristo como o itinerário certo para que alcancemos o projeto de vida que Ele tem para nós. Eu sigo se eu quiser, eu sigo se houver sensibilidade no meu coração, mas para nós a verdade, ela, além de toda uma investigação racional, ela é também sensibilidade do coração, que ouve Jesus, que consegue fazer com que o coração pulse nas mesmas batidas do coração do Divino Mestre, que consegue sentir nas entranhas uma transformação quando o nosso coração é convertido. Veja como os nossos olhos se abrem, o nosso coração aquece quando ouvimos as Escrituras e Ele parte o pão para nós. Diziam os discípulos de Emaús:
Os discípulos de Emaús não precisaram de um roteiro, de um cronograma, de uma teoria para entender que ali havia verdade. Eles fizeram o que nós estamos fazendo agora. Ouviram as Escrituras, viram o partir do pão. É a verdade, é o Cristo. Queira o bom Deus que essa liturgia nos ajude a entender esse duplo movimento que Paulo nos inspira. Permanecer firme, mesmo diante das dificuldades, e entender que, para além de toda investigação filosófica, a verdade nos é dada por amor, que é o Cristo e o seu projeto. E eu termino com uma observação. Há um critério para a gente entender a verdade de forma concreta, lá no Evangelho, e o critério é: eu escondi essas coisas dos grandes e as reservei aos pequeninos. Ser pequenino diante de Deus e do mundo, diante da igreja e dos homens, um coração que entende a humildade, a simplicidade, a pobreza evangélica como um itinerário. Eu não tenho a menor dúvida, e quem me diz isso é o Evangelho, que a compreensão exata ou próxima da verdade só pode viver quem, como nós, tem o pé no chão, as mãos abertas, o coração limpo, a consciência tranquila. Essa condição não é minha, é o Senhor que nos dá. Por isso nós vamos dizer: Deus seja bendito e louvado, porque somos simples, porque vivemos a pobreza evangélica, porque Maria é a mãe dos pobres e nos inspira. E na luta e no labor do dia a dia, mais do que os grandes, nós podemos encontrar a verdade que nos transforma e nos coloca como amigos, queridos e amados de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.